Vamos bater um papo sobre confiança hoje? Eu recebi uma mensagem de uma seguidora no Instagram que disse o seguinte: Estela, eu não tenho confiança, eu não nasci com isso. E eu fiquei a me questionar se aquela pessoa sabia exatamente o que é confiança, porque a gente às vezes acha que sabe, mas não sabe, e isso é um grande problema quando a gente quer resolver e melhorar algo na nossa vida. E eu já quero começar explicando para você algo que eu aprendi na minha pós de neurociência, que é o seguinte: ninguém nasce confiante ou insegura. O cérebro ele vai aprendendo isso ao longo da vida, tanto ser confiante quanto ser insegura, assim como o hábito. De tanto a pessoa ser exposta e treinar aquilo, e ver aquilo, e participar daquilo, aquilo se torna um hábito na vida dela. Sabe quando você vai aprender um esporte novo? E você começa a comprar o tênis, a roupa, e com mais frequência, e aí você vê os seus avanços, e de repente você começa a ver que aquilo faz parte da tua vida? A confiança é a mesma coisa, e a insegurança também. Quanto mais exposta e quanto mais você treina essa sensação, mais você vai consolidar isso no seu cérebro, tá? Confiança é um estado aprendido e ela nasce de 3 coisas que o cérebro faz todos os dias e eu vou explicar aqui para vocês. A primeira é quando o nosso cérebro interpreta um desafio como grande demais. Dentro do nosso cérebro, a gente tem uma central de avaliação. Toda vez que você se propõe a fazer um desafio, vai passar por essa central de avaliação e vai trazer 2 padrões de pensamentos. O primeiro pode ser assim, ó. Vamos pegar um exemplo da natação, que foi o meu desafio desse ano. Eu decidi que eu queria aprender a nadar. E aí, quando passou por essa central de avaliação do meu cérebro, o primeiro pensamento foi o seguinte: para que você vai se meter em um outro esporte? Você já treina, faz musculação, aprendeu a jogar tênis. Para que você vai fazer natação? Para, melhor não, deixa isso para lá. Esse foi o primeiro, digamos que é a primeira forma do meu cérebro interpretar esse desafio. E a segunda forma é o cérebro interpretar o mesmo desafio como algo que dá para começar. Porque aquele ativa o foco, a energia, a clareza. É quando vem aquele pensamento: realmente é desafiador. Começar a nadar com 37 anos é um desafio, mas eu consigo. E a confiança, ela aparece exatamente aqui, quando o cérebro muda da ameaça para o ok, vamos lá, vai dar certo. Isso não é motivação, não está ligado com a motivação. Isso é um treino do nosso cérebro. A área que é ativada quando você troca um pensamento de isso é difícil, eu não vou conseguir, eu não vou tentar, é realmente difícil, mas eu vou começar, eu vou me dedicar, eu vou ter consistência, é a região do córtex pré-frontal, que é a parte do seu cérebro que pensa, que organiza e que coloca os desafios na proporção exata do que eles são. Se você cresceu, e aí vamos falar um pouquinho sobre o treino do cérebro, se você cresceu num ambiente, ou mesmo que você não tenha crescido nesse ambiente, mas na vida adulta você se tornou uma mulher que sempre se compromete em começar uma dieta, começar uma alimentação saudável, mas desiste. Fala que vai começar a fazer exercício, que vai cuidar mais de você, mas desiste. O que você está comunicando para o teu cérebro? Qual que é a área que você está fortalecendo para o teu cérebro? De incapacidade, de insegurança. E lembra que cérebro aprende o quê? Por repetição. Quanto mais você repete, mais você fortalece. Então, a depender do seu histórico do passado, de tudo aquilo que você vem se enganando, que você vem se sabotando ao longo da vida, você vai enfraquecendo essa região do córtex pré-frontal de foco, de consistência, e vai fortalecendo a região emocional da amígdala cerebral, que é onde fica essa ameaça. E aí todo desafio que aparecer na sua central de avaliação do cérebro vai direto te trazer uma resposta de ameaça e não uma resposta de capacidade de confiança. Então a gente pode concluir, eu quero saber se você concorda comigo, que se chegou agora no final do ano e você tinha vários objetivos para fazer esse ano e não fez, é muito provável que quando esse objetivo chegou na tua vida, passou por essa central de avaliação do seu cérebro, ele identificou padrões de pensamentos de ameaça. Você não é capaz, isso não é para você, você não vai conseguir, para com isso, já tá velha para isso. E eu já te garanto, se você tá pensando que o ano que vem você vai conseguir concluir esse objetivo sem mudar, sem treinar o seu cérebro, para sair de um padrão de ameaça, de um padrão de incapacidade, para um padrão de capacidade, de pensamentos de coragem para avançar, se você não treinar a mente, você vai passar mais um ano olhando para trás e falando: poxa, eu não sou capaz, eu não consigo, isso não é para mim. Porque não tem a ver com o objetivo, tem a ver com como o seu cérebro está, qual a sua capacidade cognitiva de interpretar os seus desafios. O segundo passo para treinar a confiança, que para mim é o mais importante, é quando o cérebro aprende a lidar com o desconforto.
Muita gente acha que falta de confiança é incapacidade, mas na verdade é baixa tolerância ao desconforto. Por quê? Quando a gente começa algo novo, vai fazer algo pela primeira vez, é natural sentir um frio na barriga, ter dúvida se vai dar certo, a mão transpirar, o batimento ficar mais acelerado, ter medo de errar. É normal, isso faz parte. Ter ansiedade, ter estresse, numa proporção saudável, é importante até para você conseguir avançar. O problema é que quando a gente sente tudo isso, foi colocado na cabeça da sociedade que ter essas sensações, ter ansiedade, ter estresse, é perigoso. Então a maioria, quando chega aqui, vê um desafio e sente essas sensações, desiste. E o que você está treinando o seu cérebro quando você desiste? É assim mesmo, isso é perigoso, eu vou fugir sempre disso. E aí os anos vão passando e você vai deixando todos os sonhos e objetivos que você tanto queria realizar para trás, e o seu cérebro aprende por repetição. Quanto mais você treina que o desconforto, toda vez que você se sentir desconfortável, você vai desistir, você está fortalecendo isso. E aí você pensa, eu não sou confiante. Não é que você não é confiante, você está treinando o seu cérebro do jeito errado. E o contrário também acontece. A gente tem a capacidade de treinar o cérebro para ser confiante numa situação de desconforto. Como, Estela? É quando você sabe que o desconforto faz parte. Cada vez que você fica mesmo desconfortável, o seu cérebro aprende. Ok, eu posso sentir isso e continuar. Porque confiança não é não sentir, é sentir e continuar. Tá com frio na barriga? Vai. Tá com dúvida? Avança. Tá com a mão suando? É normal. Tá com o batimento acelerado? Só continua. Tá com medo de errar? Vai com medo mesmo. Treina o seu cérebro para enfrentar o desconforto, você vai ver a maravilha que é você poder olhar para trás e falar, ainda bem que eu fiz mesmo sendo desconfortável. Isso serve para qualquer área da nossa vida. E o terceiro passo para a gente começar a treinar a coragem é quando o cérebro aprende a agir, mesmo que seja um pouquinho. Toda vez que você toma uma ação pequena, uma decisão pequena, o seu cérebro vai gravar uma informação, lembra disso? Então, o que ele vai gravar? Eu consigo lidar com isso, vambora, yes, é isso. Treinando a confiança. Só que quando você evita, ele grava também. Isso é grande demais para mim, não dá, não quero. Confiança, ela cresce com microações. Então, por exemplo, falar o que normalmente fica guardado. Sabe aquelas relações? Eu já tive muito isso no meu casamento. Você tem um ponto de vista, você quer resolver. Às vezes você está insatisfeita com algo que está acontecendo no seu relacionamento e você não coloca na mesa, não conversa e fica guardando aquilo. Isso vai destruir a tua confiança. É importante você ter uma opinião. É importante você colocar o seu ponto de vista do que você acha certo, do que você acha errado. Isso treina a sua confiança. Estela, mas eu vou desagradar. Bem-vindo ao mundo real, meu amor. A gente vai desagradar falando ou não falando. Então fale. Pare de ficar entalada com essas coisas dentro de você. Sente conversa para você treinar a sua confiança. Outro ponto, pedir ajuda. Quantas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda? Ela olha para a vida dela tá parada, estagnada. Ela quer avançar, passa ano, entra ano, nada flui. Pede ajuda, vai buscar ajuda, uma mentoria, vai treinar o seu cérebro, vai fazer alguma coisa. Pedir ajuda é um ato de coragem, treina a sua confiança, faz você encontrar luz num túnel escuro e você fala, caramba, agora eu estou enxergando para onde eu quero ir. Dizer não sem justificar. Quantas pessoas têm dificuldade de dizer não? É aquela síndrome da boazinha, sim para todo mundo, sim, 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 sim. Quando vai olhar para a vida dela, tá definhando, não sabe por quê? Porque não consegue dizer não tem confiança para dizer não. Então, diga não, sem se justificar. Não quero, não gosto, não vou. Ponto. Terminar algo que você enrola semanas. Então, é importante para treinar sua confiança você começar e concluir. Então, por exemplo, acordou de manhã, pega a primeira tarefa do dia, vai arrumar a tua cama. Sabe? Coloca lá a tua cama organizadinha. Estela, mas por que isso é importante? Para você começar a mostrar para o teu cérebro que você começa e termina as suas atividades. Não é porque a cama vai fazer algo na tua casa, não. É para você treinar o seu cérebro com algo pequeno, uma microação. Dá opinião numa reunião. Quantas pessoas que têm um talento profissional incrível, mas por medo, insegurança e falta de confiança, não colocam o ponto de vista. Medo de não ser aprovada, medo da rejeição. Dá a sua opinião na reunião. Você vai perceber que toda aquela sensação que você tem de mão suando, coração acelerado, independente de você falar ou não, você vai sentir aquilo. Então, põe para fora. Quem sabe dali não vem uma promoção, quem sabe ali não vem um crescimento profissional. Se posicionar com gentileza.
tenha uma postura, um posicionamento. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu acredito nisso, eu não acredito naquilo. Isso tudo vai treinando a sua confiança. Essas pequenas ações literalmente reprogramam o seu cérebro. É assim que o cérebro aprende a confiar em você. E pra gente concluir, eu espero que tenha ficado claro pra vocês que confiança não é jeitinho de ser, a gente não nasce assim, não é sorte, não é genética. Confiança é uma memória que o cérebro cria. Ele pensa, eu já fiz isso e consegui, então eu posso fazer de novo. E como que a gente constrói isso? Aprendendo essas 3 coisas do nosso episódio de hoje. Primeiro, isso não é tão grande quanto parece. Esse desafio não é tão grande quanto parece. Eu vou conseguir. Segundo, eu consigo sentir o desconforto e não fugir. O desconforto faz parte do processo de alcançar o meu objetivo. Mesmo sendo desconfortável, eu vou continuar. E terceiro, eu posso agir com micro decisões, micro ações, micro atos de confiança. Isso tudo é treinável, é para qualquer pessoa, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu espero que para os próximos objetivos vocês possam olhar para eles de uma nova forma, treinando a confiança, aprendendo que isso é treino, não é uma questão que a gente nasce, é algo que você tá aí, à tua disposição, você tem a capacidade de usar isso a seu favor. Tem 2 formas de você olhar para esse episódio hoje: chorar e falar assim, mas eu não consigo ainda, é difícil, e ficar aí nessa autopiedade, nesse vitimismo, e tá tudo bem se você quiser isso pra tua vida. Eu espero que você não queira. Mas você também pode olhar para tudo isso e falar assim, ok, Stella, já entendi que confiança é um treino do meu cérebro, vou ouvir esse podcast quantas vezes forem necessários, esse episódio, e vou treinar a minha confiança. Combinado? Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo dedicado nesse episódio. Espero que tenha feito diferença para vocês. Se fez, deixa aqui nos comentários qual foi a parte mais importante, o que vocês levam de aprendizado. Para mim é importante ter essa troca com vocês também, saber se fez diferença na vida de vocês. Partilhe com alguém que precisa ouvir esse episódio também. E nos vemos no próximo episódio do podcast Realmente Mulher.